Te mandei o link, amor, da live, tá? Fala, Mac. Thiago. Dá pra ouvir bem aí? Como é que tá o áudio? Coloquei uma música de fundo, tá chegando aí também? Beleza. Eu não vou conseguir abrir a câmera aqui, porque estou transmitindo também lá no YouTube. Então se quiserem assistir por lá, mandei o link aqui no... E aí, Patrick? O YouTube vai chegar com um pouco de atraso, né? Essa é a desvantagem. Mas no Discord chega mais rápido. Mais uns minutinhos aí, galera, já vamos começar. Rebeca. Tem tempo ainda, galera. Dá 1 ou 2 minutos também. Esperar uns minutinhos, né?
for muito pontual, o povo reclama, então esperar um minutinho aí pra começar. Aí, Emílio. Boa, galera. É isso aí. Aí, ó. Chegou o Alisson. Fala dele. Aí, doutor. Estamos com 10 pessoas. Beleza, galera. Vamos lá. Bora, né, Mac? Mais um minutinho para acabar esse timer aqui que a gente começa. Só para não dar o toque, né? Fala, Paulo. Beleza. Vamos lá então, galera. Chega de esperar. Vamos começar. Deixa eu começar. A ideia, esse vídeo está sendo gravado, então vou repassar algumas coisas. Essa hoje vai ser a nossa primeira aula aqui da Forge de inglês. Nós estamos começando alguns projetos de aulas mais fixas, né? Agora a gente vai ter aula de React, já está tendo, tem andamento. Estamos começando agora com a aula de inglês. E a ideia é que vai tendo conteúdo mais técnico, sempre assim voltado para a comunidade, para todo mundo, para a gente se ajudar, para aprender. E a ideia é que a gente possa estar divulgando, compartilhando e aprendendo junto. Não é, e que todo mundo também fica convidado para compartilhar, para falar, para tirar dúvida e tudo mais. Não é nada específico, não é nada voltado de forma fechada assim, né? A ideia é a gente se ajudar mutuamente. Para quem não me conhece ainda, acho que a maioria já me conhece. Meu nome é Ricardo. Eu coloquei aqui alguns pontos. O que eu quero destacar mais é nessa parte aqui, que eu não sou professor de inglês, né? Hoje eu me disponibilizei para trazer alguns conteúdos de inglês. Eu tenho algumas coisas na manga, porque há alguns anos já venho me dedicando a estudar, principalmente pronúncia. Então, eu acabei acumulando um pouco de bagagem.
então dá para compartilhar isso aí, né? Acredito que é útil para todo mundo. A ideia é ajudar, a ideia é compartilhar e cada um ver o que faz mais sentido e vai fazendo igual, né? Essa que é a ideia. Então hoje a gente vai estar falando mais sobre vocabulário. Vamos focar aqui em algumas coisas voltado para vocabulário, que é uma coisa que pega para todo mundo, né? Não importa se está começando, se está mais avançado. É uma coisa que a gente sente falta, é uma coisa que a gente trava, esquece e não tem como. E na hora de conversar, você fica pensando, pô, como que era aquela palavra mesmo? Pô, então a gente até sabe, né? Mas às vezes não vem. Tudo isso é vocabulário. Então vamos lá. A ideia aqui para hoje é vou fazer um rápido review e leveling, que eu chamei de leveling aqui, é mais pra gente... Eu queria ter uma noção, eu sei que muitos que estão aqui hoje já têm um bom nível de inglês, já conseguem conversar, já não travam mais, já são bons intermediários aí, B1, B2 ou até mais, né? Então eu queria só tirar essa dúvida. E aí nessa parte eu quero perguntar para vocês toparem no chat aí, colocar no chat qual que é o nível de vocês, que vocês acham que estão, né? Pode ser simples mesmo, intermediário, iniciante ou avançado. E aí, para eu ter uma ideia. E aí, vamos falar um pouco sobre essa parte. Não vamos demorar muito na parte da intro para ter tempo, espaço, para ter mais tempo para focar no conteúdo em si, né? Mas eu queria dar uma olhadinha também. Eu sei que a maioria de vocês já é um bom nível de fluente aí, né? Então, que é uma coisa boa. Já estou vendo aqui o Felipe, C1, o Emílio, intermediário plus, é isso aí. O Thiago Ferreira, iniciante. Paulo, iniciante. O Alisson, esse inglês de GTA. Exatamente, é muito bom, mas não dá pra dizer que não ajuda, porque, cara, muita gente já aprendeu só com games e realmente funciona. Vamos falar sobre isso também na parte de contexto depois. Tem o Geber, me perdoa se eu estou pronunciando errado, até não tinha visto teu nome ainda, se é assim mesmo. Mas é B2 ou C1, depende. Eu sei como é, se depende, cara, esse nível é muito complicado. O Alisson já soltou um Privyet. Privyet, galera, eu também estou me aventurando no russo, então teve uma galera aí que às vezes a gente solta umas coisas em russo, mas o foco hoje é inglês. Então, beleza, já deu para ter uma ideia. Eu acho que a maioria aí já tem um bom nível intermediário. Mas assim, como eu falei, a ideia aqui é servir para todos os níveis, não só intermediário ou avançado, né? A gente começa aplicando desde cedo e a ideia é que continue depois seguindo e continue avançando, porque em inglês vocês vão acabar percebendo que é algo, eles falam life learning journey. Life learning journey. Você vai acabar fazendo por bastante tempo, não é algo que você faz time box, aprendeu por um tempo e acabou. Beleza, hoje a gente vai focar em pronúncia, então não vamos falar de gramática, eu destaquei aqui no grammar, né? Thank God, porque gramática é um negócio que é muito chato, né? A gente fala por nós mesmos em português, é algo muito complicado. Só quem precisa muito, se for para uma faculdade, se você for fazer um trabalho, morando lá, alguma coisa que você exige, algum teste de proficiência que tem que ter o certificado, aí tudo bem, mas se não é algo que a gente vê bem pouco, né? No geral quase não vê. Vê algumas regras básicas, mas nada avançado. Então hoje não vamos falar de gramática, focar em pronúncia. E só para reforçar, eu não sou professor. Não tem muito slide, eu preparei aqui só uns 3, para a gente ter assim alguma coisa para olhar, para mostrar para vocês. Então, agora a gente vai pular para a parte de principal, que eu destaquei aqui como meat with potatoes. Eu não sei se vocês já conheciam, mas essa é uma expressão, ela é bem engraçada, né? A gente traduziria ao pé da letra como carne com batatas, mas é para dizer que é o conteúdo principal. Ele é bem informal, não dá para usar isso aqui em contexto de trabalho, né? A não ser que você tenha intimidade com quem você vai falar, mas meat with potatoes é tipo assim, para de enrolar, vamos para o que importa. Então, essa é uma expressão, é a parte de conteúdo. E a gente vai estar vendo o contexto, a gramática aplicada no contexto, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Algumas coisas aqui que eu destaquei como que funciona bem, geralmente, né, funciona bem, mas leva tempo. Então, algumas coisas que a gente faz, só que vocês mesmos talvez tenham por experiência própria, vão concordar que leva tempo. Funciona, mas leva tempo. E aqui um último ponto que eu vou destacar como mais importante, que é essa parte de better and fast methods. São coisas que são melhor e mais rápido, né? Como que a gente consegue aproveitar isso de forma mais rápida.
E no final, eu queria fechar aqui com uma dica que não é diretamente relacionada ao vocabulário, mas ela é relacionada à forma de estudo, né? É bem provável, como a maioria de vocês aí que eu conheço já são five-star students, né? Vocês já são estudantes aí bem avançados, muito dedicados, já devem conhecer esse termo, Passive Study versus Active Study, que é o estudo passivo versus ativo, né? Então vou estar falando um pouquinho no final para dar uma dica assim para encerrar, beleza? Vamos lá. Java é top, é isso aí. Beleza, galera. Então vamos falar de contexto aqui. Eu vou começar a falar, vou falando no geral, mas pode colocar qualquer dúvida ou comentário, vai jogando aí. A gente já está aqui com 14 pessoas, comigo incluso, legal. Então, bora lá. A parte de contexto, o vocabulário, a gente sempre esquece de que, quando está falando sobre vocabulário, tem que lembrar do contexto. Por que isso? Porque quando está pensando em conversar com alguém sobre algum assunto, a gente não está levando em conta o contexto. E isso é o que vai determinar se a gente conhece ou não. Até mesmo em português, fazendo um paralelo, né? Imagina, você vai conversar em termos ou científicos ou termos técnicos de alguma área que a gente não tem conhecimento, você não vai ter vocabulário para aquilo também. Então, por que eu estou trazendo contexto? Porque isso aí determina o nosso foco, né? Determina se você vai ter algo que vai te ajudar ou vai te desmotivar. Então, alguns contextos comuns que aqui, por exemplo, eu destaquei: profissional, né, que seria mais para quem está procurando trabalho, trabalhar na gringa e tudo mais, então vai ser um contexto profissional, ou de estudos, né, para quem está fazendo faculdade, está fazendo uma pós, algum curso e quer assistir aula em inglês, também vai ter ali toda uma nomenclatura diferente, né, então é importante pensar nisso. Para viagens, obviamente, então vai ser aquela coisa de saber falar sobre lugares que você vai, saber conversar em restaurantes, saber pedir dicas, saber perguntar onde é que estão as coisas, saber muitas vezes perguntar direção, são todos contextos diferentes, né? Na parte de esportes, por exemplo, hoje é muito legal você seguir alguns esportes em inglês, narração de vídeos, né? Seja de futebol, seja de outros esportes, e aí você ter aquele também conteúdo é bem diferente do dia a dia, são contextos específicos, né? E claro, né, eu acho que muita gente tem, eu também sempre tive esse sonho, hoje já consigo ouvir, que é os filmes e séries, assistir filme e série e entender. A gente entende a maior parte, né, mas se tira a legenda a gente acaba ficando perdido. Também é um objetivo legal, que esses são contextos, só que são genéricos. Então, eu estou falando de contexto porque quando você escolhe o contexto, você decide, você foca onde que vai ser mais importante para você, ou motivando ou desmotivando. E a ideia é usar isso a nosso favor sempre, né? Então, escolher um contexto, fazer algo que seja importante, que faça sentido para você. Dado aquele contexto, você consegue consumir mais conteúdo. Você foca naquele contexto e vai te motivar também. Então, a motivação é um problema aí que eu acho que todos nós já passamos. Estava conversando agora há pouco mesmo lá no canal. Agora, e motivação, a gente vai um tanto, acaba o gás e daqui a pouco, fica chato, cara, perdi a vontade, estou sem tempo, e vai empurrando com a barriga, não avança. Sei muito bem como é que é. Tudo isso faz parte, né? Contexto, motivação. Então, o fato de ter alguma coisa mais importante para motivar ajuda bastante. Exatamente. O Patrick aqui está mencionando o Comprehensive Input. Exatamente. Esse aí é quando a pessoa está num nível de conseguir entender, né, o que ela está ouvindo. Então, se você já está nesse nível de conseguir entender pelo menos 60%, 80% de uma conversa, ou uma propaganda, ou um vídeo curto em inglês, ou um story, por exemplo, no Instagram, você já está aí no nível avançado, já tá bom, né? E é um nível muito bom, porque vai bem mais rápido. Você já consegue isolar partes que você não entendeu e você vai focando nelas, né? Então, naturalmente, você já vai aprendendo mais rápido. Mas é um processo, né? A gente não começa nesse nível. Mas é isso aí, bem lembrado, Patrick. E aí, eu queria falar um pouco... Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, galera. Senão eu fico só falando sem parar. Primeira vez falando aqui também. Se eu ficar nervoso, se eu ficar muito bravo, falar muito rápido, vocês me avisem aí, beleza? Vamos lá.
É, aqui, ó, nessa parte que eu coloquei como funciona bem, mas leva tempo, aquilo que é genérico, né? Que eu acho que todos nós aqui conhecemos. Leitura de livros, ouvir podcast, assistir vídeos, né? Consumir conteúdo, músicas também, letra de música, né? Cantar junto, funciona muito bem, mas leva tempo. Leva tempo porque é aquele trabalho formiguinha, né? Então você pega um livro, varia muito, você pega um livro que tem um linguajar mais antigo, você pega um livro que é mais descontraído, né? Geralmente no começo a gente procura livro que é mais fácil a leitura, mais voltado para criança, né? O que está muito legal, que é muito bom aprender com histórias também. Então, é uma forma boa, funciona bem, eu coloquei aqui porque é uma forma legal, interessante de aprender vocabulário, só que leva tempo, porque você vai ter que fazer aquilo várias vezes, vai ter que repetir, na hora a gente não grava, né? É, fazendo um paralelo com o livro em português, a gente lê e às vezes esquece, então é normal, leva tempo. São todos muito bons podcasts, eu sou fã de podcast também, recomendo bastante ouvir podcasts em inglês, é uma forma de aprender sobre ritmo, né, pronúncia, como é que é a conversação. Embora a gente sabe que em tecnologia tem muito podcast de pessoas que não são nativas em inglês, o que é outro problema. Inglês de indiano, inglês de gente falando espanhol, sotaque espanhol, muita coisa. Então, isso traz um pouco de desafio, mas é válido, né? Porque a gente tem que acostumar também com outros sotaques. Eu acho que vale muito a pena. O áudio, Patrick mencionou que não está saindo. Pera aí, galera. Travou o áudio? Não, tá saindo sim. Ah, beleza. Normal, hein? Beleza. Pera aí, só um minuto. Deixa eu achar um consenso aqui, que alguns estão falando que não, estão que sim. Ah, vê se não me mutaram aí, hein? No Discord a gente tem essa feature de mutar. Não, faz parte, esquenta não. E aí, Denise. Ó, a galerinha que chegou, chegou mais gente. Beleza. Vamos ver, tem um comentário aqui do Matheus. Um ponto que ajuda a entender mais rápido seria ouvir o podcast de certa forma longo. Você acaba pegando o estilo da pessoa que grava e compreendendo mais. Isso aí é exatamente um bom ponto mesmo, porque você acostuma com a pessoa que está falando, né? Isso quem já fez aula com o professor nativo ou quem já se arriscou em algumas conversas aí no começo sabe que a primeira vez é difícil entender, até pelo nervosismo. A gente preocupa mais com a nossa pronúncia do que prestar atenção a ouvir o outro, né? Então acaba não entendendo muito bem. Mas uma vez que você está confortável, já está meio que acostumado com aquela pessoa que está ou falando no podcast ou falando, apresentando um show, uma série, alguma coisa, você pega mais. É bem verdade, muito bom. É isso aí, Matheus. Verdade. Mas além desses pontos que eu destaquei que geralmente funcionam, que são bons, só que leva tempo, eu não quero desmotivar vocês a fazerem, porque isso funciona, né? Mas também quero trazer algo para a gente conseguir avançar mais rápido, né? Algo mais palpável, algo que faça mais sentido, algo que não é faça mais sentido, mas que a gente veja resultado mais rápido, né? Especialmente quando a gente está desmotivado. Então tem aquela questão de não conseguir avançar. Então, o que eu posso fazer aqui? Estou desmotivado. Então, por isso que eu destaquei aqui alguns pontos. E vamos falar sobre cada um deles agora. A parte de Better and Fast Methods. Então, o que seriam, né? Quais são esses métodos que são melhores e mais rápido? Aí, esse conteúdo aqui, algumas coisas eu estudei por conta própria, algumas coisas eu acabei vendo por aí, então eu estou meio que reunindo, fazendo um compilado, né? Então, se vocês tiverem mais dicas também que funcionou, joga no chat, vai comentando, a gente vai falando. O primeiro é descrever tudo que está à sua volta. Essa é uma dica que parece, assim, cara, muito simples, mas ela é muito efetiva. Porque quando você está falando no dia a dia, imagina que você está falando com alguém que você conhece, ou você está conhecendo, e você vai falar sobre coisas que estão ao seu redor. Ah, que carro que você tem, onde que você mora, aonde que você vai, o que você gosta de fazer no final de semana. Então, essa dica, ela, assim, primariamente fala para a pessoa, ela se resume, na verdade, né? Se resume a você falar tudo que está ao seu redor. Então,
eu costumava fazer o seguinte, eu saía andando pela rua, né, de carro ou a pé, e tudo que eu via eu tentava nomear em inglês, né? Então, sei lá, tô vendo aqui um poste, um muro, uma cor, uma casa, uma árvore, tenta ser específico e tenta falar o nome daquilo lá em inglês. É, placa, sinal de placa, semáforo, tudo que você vê, nome de loja, é, por exemplo, a área da loja, uma loja de esporte, shopping, um restaurante, sai falando, coisa que você tem ali já fácil de você ver, tudo que você vê que está ao teu redor literalmente. Em casa funciona bem também, teve um exercício que eu fiz uma vez, que era traduzir tudo que eu tinha na minha casa sem exceção. Aí eu criei assim um arquivo por áreas, né? Eu coloquei cozinha, sala, coloquei quarto e coloquei banheiro. E aí fui nomeando sofá, cadeira, garfo, faca, coisa da cozinha, panela, prato, sabe? Geladeira. E você vai ver que esse é um exercício legal porque muita coisa a gente sabe, muita coisa não sabe. Então, esse é um exercício bem legal de aprender e são coisas assim do dia a dia. Elas são muito úteis. A gente pensa que não, mas é realmente muito úteis. Porque na internet, quando a gente vai ler alguma coisa ou está assistindo algum vídeo, é muito falado esse tipo de coisa. Então, vale bastante a pena estudar com essas coisas, escrevendo que estão ao redor de você. Essa que é a base dessa dica. É ouvir coisas que estão ao teu redor, que faz parte, que você já convive, que você usa no teu trabalho também, né? Por exemplo, o teu computador, tuas coisas, os detalhes da tua mesa, o que você tem na tua mesa, aprende a escrever tudo em inglês. Deixa eu ler alguns comentários aqui, ó. O comentário da Rebeca. Quando eu comecei a aprender inglês, eu colava papéis na casa, montava frases quando estava em um ambiente. Isso mesmo, isso é muito bom, né? Tem umas pessoas que gostam de etiquetar, é legal também, é muito legal. O Júlio comentando, da hora isso aí. É verdade, qualquer dia que você precisar lembrar de algo, você automaticamente vai ter um flashback dessa lista. Isso mesmo, exatamente, cara, essa é a ideia, né? É você rever. Então, você descrever coisas que estão ao teu redor, porque a gente pressupõe que o que está ao teu redor é o teu dia a dia. Então, você começa a ter contato com isso, não é aquela coisa longe, né, de você. Você aprende inglês, mas você não sabe falar sobre o teu dia a dia, você não sabe falar sobre o que está à tua volta. Você sabe falar sobre alguma coisa que você aprendeu lá no curso de inglês, que é cumprimentar, hi, how are you, how's your name, how are you today, essas coisas assim, mas é longe, acaba sendo meio distante. Então, uma dica para avançar é essa. É isso aí. Então, isso é bem semelhante a roleplay. Verdade. Verdade. E o comentário do Gabriel também é memorização espaçada com Anki. Isso é uma técnica de estudo muito boa. Essa é a verdade, Gabriel. A memorização espaçada é quando você define, né, um tempo ali, um time box, e meio que obriga teu cérebro a estudar naquele tempo ali. É muito bom. Beleza, vamos para o próximo item. É parecido, né? Tem a ver com o nosso dia a dia também, que é o segundo item aqui, de escrever coisas que você gosta de fazer. Isso aqui é importante porque é o que mais flui numa conversa natural, quando você está conversando, seja com algum professor, se rolou qualquer conversa informal, você vai falar sobre coisas que você gosta de fazer. Ou até no trabalho, né? Às vezes no trabalho, se você já tem a oportunidade de ter um nível mínimo, né, de intimidade, ou aqueles 5 minutos de espera, alguém sempre pergunta, e aí, como foi o final de semana? O que vocês fizeram, né? Então, às vezes, você vai falar isso em inglês, é legal saber descrever também. Então, vale bastante a pena. Já é junto com essa dica de talk about your weekend. É o que você fez. Ela só está separada porque o weekend geralmente é o que a gente fez no passado, né? O passado é um assunto à parte, a gente sabe que é um desafio para todo mundo, mas vamos chegar lá, vamos por parte. Então, as coisas que você gosta de fazer já é algo que você também, a gente entende que vai falar bastante. Então, você gosta eu gosto de malhar na academia. Então, aprende vocabulário da academia, aprende a descrever quais treinos você faz, quais grupos musculares você gosta de treinar, quanto tempo você treina, quais você não gosta. Então, esse tipo de coisa vai acabar ajudando bastante você a fixar melhor o conteúdo. Porque são coisas que você tem ali prazer, tem gosto de fazer. E isso faz um diferencial bem grande. Eu coloquei também present yourself, né? Se apresentar. Essa aí é uma dica especialmente para quem está agora, muitos de nós estão procurando uma vaga na gringa, então tem que se apresentar, o famoso
Please present yourself, ou então tell me more about yourself. Essa aí é a famosa pergunta. É uma questão que pega, a gente não está preparado, né? Então se preparar para isso, saber falar sobre você. Não sei se alguém já pesquisou sobre isso, mas tem alguns conceitos sobre tempo, né? Não pode falar muito pouco nem muito, mas o ideal é entre 1 a 2 minutos. Aí você faz uma apresentação, cronometra no teu celular nos 2 minutos, é um tempo bom. 1 minuto é um tempo curto, né? Para uma entrevista é bem pouco, mas para 1 minuto funciona para uma conversa na rua, assim, informal. Mas é para ter uma ideia de time, né? Então você define ali quem é você, o que você faz, tua idade, onde que você mora, o que você gosta de fazer em uma frase. É legal também saber falar essas coisas. E vai usar bastante. Então, quanto mais coisas que você usa mais como pro dia a dia, mais aproveitoso vai ser e maior a chance de fixar, maior a chance de lembrar depois. Essa aqui é a ideia. Tem mais um comentário aqui do Júlio. Pitch Elevator. Pitch Elevator. Não lembro se eu já vi sobre isso, viu, Júlio? Seria uma forma de você aproveitar o que você está falando? Ou então falar mais e mais sobre aquilo? Manda alguma coisa a mais aí para mim. Se vender em 2 minutos, boa. Entendi. Então, é que a gente sempre a gente acha que 2 minutos é muito tempo, né? Mas tenta falar inglês por 2 minutos sem parar. Você vai ver, é muita coisa. É muita coisa. Essa é uma técnica de estudo, a gente vai falar e depois eu tenho algumas técnicas, algumas dicas para falar, para compartilhar em outras aulas, mas essa é uma dica. Separa um tempo e vê o que você consegue falar naquele tempo. E conforme você vai avançando, cada vez que você consegue falar mais naquele mesmo tempo, você percebe que você está conseguindo ser mais fluido, está fluindo mais. É uma boa técnica mesmo, Júlio. Conversa rápida de elevador. Boa. O Hélio está falando sobre apresentação. Tem que caber em uma viagem de elevador. Boa. Faz sentido. Legal. Fala, Raimundo. Boa, bem-vindo aí, cara. Legal. Entendi, exatamente. Essa é a ideia. Então, você ter esse time box aí ajuda, né? Até para ter como medida. Mas a ideia também é que a gente percebe no começo quando está falando, a gente trava, demora. E a outra pessoa está do outro lado, muitas vezes perde o interesse. Ou então, a gente divagueia muito rápido, né? Hoje é muito comum, todo mundo é muito ansioso, a gente é muito ansioso. Então, se não segurar a atenção, você fica lá, Hi, I am a software programming, and, então, assim, tá tudo bem no começo, né? Todo mundo começa assim, mas vamos lá, tem que ir se medindo, tem que ir praticando, que aos pouquinhos vai indo. É normal. E sobre o passado, eu falei ali, talk about your weekend, também é uma coisa legal, só que o desafio do weekend é o passado, né? Então, é um desafio, mas é uma dica muito boa, porque é fácil de lembrar o que a gente fez no final de semana, né? Talvez nem todo mundo lembre de forma fácil, mas no geral você lembra. Dormi, joguei, descansei, ou saí para passear, fui em tal lugar, fiz tal coisa. E aí você descrever aquele assunto específico em inglês é uma atividade boa, um bom exercício. Porque você vai estar praticando ali passado, né? Vai estar praticando você falar no passado, vai estar praticando novas palavras, você vai perceber que vai faltar palavras, os verbos principalmente. Como que eu falo esse verbo no passado? Os verbos no passado, muitos no inglês têm pegadinha, são verbos irregulares. Tem o tal, alguns tem ED, outros é só D, outros tem som de T, então isso pega, mas não se apega muito nisso. Primeiro se apega aí aprendendo os vocabulários, aprendendo as palavras, aí a pronúncia deixa para um segundo momento, para ir fixando a parte de palavras e entender, né? O principal é entender o que as palavras significam, o significado delas. E eu coloquei aqui como item final a parte como Pro Tips, Scripts. Por que isso é um Pro Tip? Scripts, eles são muito bons porque, especialmente quando a gente está começando, você não sabe o que falar, você não sabe o que escrever. Imagina que se alguém te para agora nesse momento e fala, olha, eu tenho uma oportunidade muito boa para você, eu gostei do que eu vi, digamos que no teu LinkedIn, por exemplo, mas eu quero que você me explique melhor por que isso. E você tem uma oportunidade, uma única chance, você tem que falar sobre aquilo lá em 2, 3 minutos. É muito difícil a gente estar preparado para esse tipo de contexto, né? Então a ideia é que a gente tenha essa ideia de se preparar antes e preparar um scriptzinho
para se apresentar, para falar sobre você, para falar de coisas que você gosta. Todos esses assuntos que eu falei, você pode criar scripts. Pode começar criando, no começo se é mais difícil, você não sabe como falar em inglês, pode escrever em português mesmo, usa o tradutor ou o próprio GPT para traduzir numa linguagem não ao pé da letra, mais natural, né, mais fluido. E aí pratica em cima daquele script, lendo, repetindo. Uma dica legal é gravar, né, você repetindo, se gravar a tua própria voz, depois ouvir, depois repetir de novo, porque a repetição é aquilo que faz a gente gravar. Infelizmente não tem outro jeito, galera. Então, por isso que falam, quanto mais errar, mais rápido a gente aprende. Mas no fundo é isso, não tem como fugir da repetição. Se você criar scripts, é uma forma para gente que gosta de programação, para quem é de tecnologia também gosta muito de ter um conteúdo mais estruturado. Então o script ajuda bastante. Você coloca ali uma timelinezinha, você coloca uns assuntos e escreve aquele script e trabalha em cima daquilo. Então aquilo lá você absorve de uma forma natural e fala depois com facilidade. Fala de forma mais fluida, porque você já praticou antes, porque você lembra, você já não está mais sendo pego desprevenido, né? Essa que é a ideia dos scripts. Então, te dar ali é sair de um ponto, vamos dizer assim, baixo para um ponto mais alto e você ter um conteúdo preparado e sem que você se considere exatamente fluente, né? Mas é uma dica como se fosse para roubar, assim, né? Você vai saber falar muito bem porque você praticou, mas você vai parecer fluente se você praticou bem. Mas essa que é a ideia, que vai chegar um ponto que você vai estar tão praticado tanto que você vai realmente ser fluente. Vamos ver aqui os comentários. Então, tem um comentário da Mac. Eu treino comigo mesma, faço vários personagens. Muito legal, isso é muito legal. E eu não sei se já ouviram essa teoria, né? Mas eu ouvi quando eu estava estudando, logo no começo, que quando a gente começa a estudar inglês, a gente desenvolve uma outra personalidade. Porque a gente começa a aprender do zero o idioma, né? E aí a forma de falar muda. E basicamente a nossa forma de falar define quem a gente é. E como você está falando em outro idioma, é outra pessoa literalmente. E tem alguns estudos que falam que mesmo na parte do cérebro a pessoa separa a personalidade e ela desenvolve, assim, não outros gostos. O gosto é o mesmo, mas sabe, a forma de ser como pessoa. Isso é bem interessante. Isso é legal, Mark, é um exercício muito bom mesmo. Quando eu li sobre isso eu achei interessante, achei engraçado. E achei que é engraçado. Achei que vale a pena mencionar. Tem um comentário do Patrick, né? Um método interessante para gravar melhor após o estudo é imaginar usando as palavras que estudou. Verdade. O Patrick aí eu já conheço, também sei que estuda bastante. O Patrick é bem metódico na parte de notas. Essa parte de notas e estudar sobre o que você já passou é muito legal mesmo, porque grava mais, né? Então se você está anotar na mão mesmo, copiar alguma coisa, nem só digitar, mas se tiver um papel e caneta, aí é 10 vezes melhor. O Patrick, pelo que eu sei, estuda assim. Top demais. Um dos métodos bem interessantes é o shadowing, bom para pronúncia, ritmo, sotaque. Cara, esse shadowing é excelente. Vamos ver nas próximas aulas, mas a gente deve falar só sobre ele, uma aula inteira sobre shadowing. Tem bastante conteúdo na internet, né? Tem várias formas de fazer. É realmente excelente, porque você imita, né? A ideia é imitar. Não é aprender a pronunciar, mas é isso que você falou, é imitar o ritmo, imitar a pronúncia, imitar a palavra, usando seja um vídeo do YouTube, seja uma música, ou seja um nativo falando, e você repetir, né? É realmente muito bom. Shadowing é excelente. A Rebeca está comentando, eu aprendi mais quando meu filho nasceu, costumo dar bronca nele em inglês na rua. As pessoas não entendem, meu filho na hora pede desculpas em português da pessoa. Muito bom isso, Rebeca. Comigo ele fala em inglês e com os outros em português. Muito fofo. Não, agora você foi outro nível, viu? Vamos concordar. Você foi outro nível agora. Vocês são surreais. Teu filho já nessa idade, falando inglês do jeito que ele fala, e você dando bronca em inglês nele, nossa, deve ser muito, muito bonitinho de ver ao mesmo tempo. Muito legal. Eu já ouvi ele falando inglês, é bem impressionante, gente. Deixa eu ver o que mais aqui. A Patrick está comentando que o shadowing faz para ver vídeos, tem que repetir tudo. Exatamente. O shadowing é essa prática de repetir tudo, né? Então tem umas pessoas que gostam, por exemplo, de dar uma pausa, fala uma frase, dá uma pausa, repete.
Aí você dá play, ouve mais outra frase e repete. Essa é uma forma. Outra forma é você reduzir a velocidade do vídeo. Coloca, se for um vídeo ou um podcast, coloca ali 0,75 ou 0,50 para pronunciar as palavras. Talvez perca um pouco do ritmo, né? Mas você vai pegar muita coisa. E aí você não precisa dar o pause, vai direto repetindo atrás. Ou você consegue, o que eu fiz mais agora recentemente é você fazer direto. Pega ali um tempo, sei lá, 2 minutos direto, dá play e vai falando aquilo que você entendeu, vai repetindo. Às vezes se perde, porque dependendo do vídeo ou do áudio, ele é muito rápido, né? A gente consegue acompanhar os nativos ainda, mas muita coisa você fala. Então você continua, vai fazendo, vai repetindo e vai tentando imitar, né? A cadência, imitar a entonação é importante, a hora que ele fala mais alto, mais baixo, o pitch, vai tentando imitar tudo que o nativo está falando, né? Tudo que está no áudio. Isso é realmente muito, muito bom, muito top. A Rebeca está comentando que o filho dela tem 5 anos, é fora da curva. A Miriam também está falando que a minha filha está aprendendo, fica me corrigindo quando fala em português. E ela quer que fale em inglês. Ah, que lindinha, mas ainda está só nas palavrinhas. Cara, é muito legal. Então, isso é interessante, porque eu já vi que umas pessoas falam que pode confundir, né, a cabeça da criança. Mas eu não tenho filhos ainda, mas eu me pergunto, né? Parece que muita gente faz isso e parece que as crianças gostam também. Eu acho que elas são muito mais inteligentes do que a gente e para elas acho que não vai ser um problema, não. Dá para ver esses exemplos, né? A criança aprende bem mais fácil. Outro método ainda nas imaginações são com livros ou textos pequenos. Após o estudo, ir imaginando cena por cena com os olhos fechados e só escutando. Entendi. Seria um método de absorver um conteúdo ouvindo, né? Só por escutar o conteúdo, mas sem assistir. Interessante mesmo. Eu nunca tentei esse método. Parece bem interessante, principalmente porque estimula, né? Você tira o visual, a gente é muito de ver as coisas, então se você tira o visual, o ouvido, no caso, fica mais estimulado, pode ser realmente que vale muito a pena. E usar a imaginação também, com certeza, ajuda. Legal. Muito boa dica, Patrick. Muito boa dica, galera. Top demais. Quem tiver mais dica aí, vão mandando no chat. Então, tem alguém que quer comentar alguma coisa mais sobre essa parte de contexto? Alguém que já tentou algum desses assuntos aqui de leitura de livro, né? Livro, geralmente a gente tem dificuldade porque é difícil, então tem que fazer aquilo que eu falei, ou livro mais de histórias curtas, né? Mas eu queria saber se alguém já tentou, o que vocês estão ouvindo, se tem alguém que estava tentando podcast ou vídeo em inglês, ou música, né? Música com letra também é muito bom. Cantar junto é muito legal, acaba até desestressando já, porque já entra na vibe da música. E quero ver de vocês se alguém já tentou alguma coisa. Coloca nos comentários aí. O app da Rádio Garden, estou vendo aqui. Muito bom, esse é muito legal. Tem vários conteúdos hoje na internet, né, de rádio, de vídeo. Semana passada, alguns dias atrás, a gente compartilhou alguns sobre rádio, sobre jornais locais de qualquer país. E tem muita coisa nesse sentido. O rádio é realmente muito bom, né? Tudo que é conteúdo assim nativo é muito bom. É difícil no começo, por causa que às vezes é rápido, tem muita palavra que a gente não conhece, a gente se desmotiva, mas se já está no nível de conseguir pegar ali pelo menos boa parte, é muito bom mesmo. O Garden Rádio é muito legal. A Miriam está falando que costuma pegar livros técnicos simples para praticar a leitura e aprender algo. Boa. A leitura técnica é algo muito legal, né? Especialmente para gente que está, às vezes, desenvolvendo alguma coisa, precisa ler alguma documentação. É muito mais fácil achar conteúdo em inglês. É verdade que tem muita coisa em português e hoje tem muita gente focada em documentar coisa em português, né? O que é legal. Pensar na comunidade brasileira. Super apoio. Mas também a gente não dá para negar que inglês vai globalizar muito mais fácil, né? E tem muito mais chance de ajudar mais pessoas. Então é bem mais fácil. Leitura técnica é legal mesmo, vale a pena. Vamos ver o que mais.
O Matheus está comentando, para quem gosta de assistir séries em inglês, você pode aproveitar e transformar o episódio em MP3 para ouvir normalmente como se fosse um podcast, forçando o que eu vi assistir. Exatamente. Cara, essa é uma ideia boa, nunca fiz nada assim, mas imagino que deve ser muito legal, especialmente se você já assistiu, né? Então você vai poder praticar mais. E essa me lembra de uma dica que uma vez eu ouvi que se você quiser prestar atenção em alguma coisa, você tira a parte visual, né? Que é parecida com a dica que o Patrick deu. Você ouve mais. E aí você vai estar mais atento. Então você vai captar provavelmente muito mais coisa só ouvindo, depois de ter assistido o episódio, né? Com legenda, do que assistindo e prestando atenção. Porque as cenas ali, todo movimento só chama muita atenção, né? Então o áudio, ele meio que fica em segundo plano. E se você muda para MP3, faz sentido. O Emílio está falando dos livros, né? Exemplo dos livros, a série For Dummies. Essa série é muito legal, tem tudo For Dummies. E quem nunca foi dummy em nada, né? Que tira a primeira pedra. É muito bom, tem tudo For Dummies e realmente é muito top. Muito legal. O Raimundo está lendo um livro da Mulan. Uma leitura pequena, com figuras e vocabulário tranquilo, legal. Eu tinha livros que eu estudava na internet, era tipo gibi assim, sabe? Mas era conteúdo em inglês também. Mas era história bem curtinha, com imagem, então você conseguia deduzir muita coisa. Mas eu não lembro o nome. Era um site meio ruim, né? Engraçado, a maioria dos sites dessas coisas são antigos e ruim e feio, mas às vezes o conteúdo é bom. Mas enfim, a Rebeca está falando também de disciplina, acho que é o mais importante, mesmo que seja um estudo com pouco tempo, mas que seja constante. As pessoas exigem demais de si mesmas por não ter muito tempo. Verdade. Mas manter o estudo constante, né? Que seja 20 minutos, ajuda demais. Verdade, Rebeca. Isso aí eu assino embaixo. É aquela coisa, né? Estudar uma vez por semana, 1 hora, é bom, mas se você puder estudar 10 minutos todo dia, é bem melhor. Porque a gente grava mais fácil, né? A gente tem essa questão de repetição, tem essa questão de esquecer fácil, de atenção. Então precisa repetir muitas vezes. E quanto mais repetir, quanto mais vezes você fizer, mais fácil vai gravar. Verdade. A Mac, eu aprendo mais se eu ver coisas difíceis do que as fáceis. Mac é top, Mac é outro nível, né? Existem coleções de livros, histórias especializadas para aprendizado de inglês, onde vocabulário e demais questões é separado por nível. Isso facilita bastante no começo do aprendizado. Verdade. Claro que isso pode ser substituído por um bom prompt numa IELTS desejado. Verdade, cara, verdade. Eu gosto muito disso aqui porque na internet tem tanto, você consegue achar notícias, consegue achar artigos por níveis, você consegue achar vídeos, tem bastante conteúdo focado, porque o inglês é um idioma muito estudado, né? E aí o mundo inteiro quer aprender a falar inglês. E por causa disso tem muito conteúdo disponibilizado de forma estruturada. Um que eu gosto, que a gente já comentou e já compartilhou algumas vezes aqui, é o Engo Daily News. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas talvez alguns já conheçam. Esse é muito bom, porque ele traz notícias atuais e ele traz por níveis também. Você pode selecionar o nível de intermediário, avançado ou iniciante, igual a maioria desses sites. E aí ele traz um artigo, traz o áudio do artigo, traz algumas perguntas para reflexão depois. Ele tem algumas palavras ele destaca algumas palavras que são para você aumentar o vocabulário. É realmente uma muito boa dica. Emílio, né? O principal é colocar isso como prioridade e ser a primeira coisa a ser feita no dia. Se deixar para fazer depois, não faz. Cara, vou concordar com isso. Eu já ouvi bastante gente falando sobre isso, que se você estudar de manhã é o melhor para o aprendizado, né? Mas isso varia de pessoa para pessoa. Porque se você está com mais disposição, você pega 5 ou 10 minutos no teu café da manhã ou antes do café da manhã, pega uma notícia, um artigo rápido e pratica aquilo ali, você vai ter uma absorção muito maior do que se você chegar no final do dia, 9, 10 da noite ou na volta da faculdade, para lá, pega 10 minutos, tua mente já vai estar cheia, tua cabeça vai estar cansada. Então de manhã faz total sentido, né? Para mim também funciona melhor de manhã. Mas eu sei que varia. Tem gente que absorve bem em qualquer hora do dia. As leituras por níveis feitas para estudantes, chamada, sim, Graded Readers. Exatamente, o Patrick está comentando aqui, esse aqui é como a gente pode pesquisar, né? Então, quem quiser pesquisar por Graded Readers, vai achar bastante conteúdo. Graded grade,
seria de nível, né? Grade, G-R-A-D-E, grade, and readers de leitores, né? Então, como você acha conteúdo, realmente, Patrick, top, muito bom, cara. O Raimundo está perguntando, aprendizado com IA, tem alguma opinião? Se eu tenho alguma opinião, eu tenho sim, cara. Eu gosto bastante, né? Só que tem várias ressalvas. E se você começa a fazer, joga ali algum assunto, começa a falar, assim, depende muito do nosso prompt. Se você não for bem específico no que você quer, vai ser difícil você ter um bom aproveitamento. Então você tem que se pedir muito bem. Primeiro que a parte de pronúncia já é desafiador, porque as IAs elas não costumam falar, né? Eu sei que o ChatGPT você consegue usar áudio, mas ainda assim não é a mesma coisa. Então eles funcionam melhor por texto. E sendo por texto, você tem que ter bons prompts para ensinar a IA a te ensinar. Então você tem que, só reforçando algumas coisas que o Arthurzão falou aí semana passada sobre IA, né? Você tem que aprender a usar muito bem IA e você ser muito claro nos prompts para você ensinar o que ela quer através de contexto, através de o que ela tem que te dar quando você pedir, do que só você falar, quero aprender inglês, preciso aprender gramática, preciso aprender vocabulário, me ajuda. Você não vai conseguir. Então, acho que IA é bem válido, ajuda em vários aspectos, né? Na internet tem muita coisa, no YouTube tem algumas pessoas usando o próprio ChatGPT, naquela versão de áudio, só que se você reparar, as pessoas que usam, elas são bem avançadas, então só isso a gente já fica meio de cara, né? Nunca tem um iniciante mostrando, né? Então, agora, a última vez que eu tentei foi no ChatGPT 4, não lembro a versão, mas eu tentei fazer algumas conversas, funcionou bem. E eu tentei fazer as conversas gratuitas do Gemini também. Eu gostei, achei boa. Achei um pouco melhor que a do ChatGPT, para ser honesto. E tem alguns apps também, né? Que falando em IA, hoje em dia, vários apps aplicativos que tem alguma coisa que ensinam inglês, eles vão ter IA, né? Não todos. Hoje, os últimos mais recentes que eu já vi é o Duolingo, e alguns eu sei que esse eu acho que não tem, mas um que tem que eu gosto bastante é o Elsa Speak, eu usei esse aí por vários meses. Ele é um conteúdo muito bom, não era absurdo de caro. Eu não vou fazer muita propaganda, né, porque a gente não ganha nada aqui, mas vale a pena, eu recomendo. E ele tem a parte de IA para avaliar a tua pronúncia, então ele destaca a palavra que você falhou numa série de 20 ou 30 palavras. Te dá uma frase bem grande, uma resposta completa, numa conversa normal, e aí você lê. E aí ele avalia em quais palavras você está falhando. Às vezes é um TH, às vezes é o começo de uma palavra, às vezes você está pulando uma coisa, então vale a pena. Eu acho que IA ajuda bastante, sim, né? Isso vai ter cada vez mais e mais. Então, sabendo usar, vale a pena. O que mais, galera? Ficar de olho na nossa hora aqui. Eu imaginei que meia hora ia ser conteúdo suficiente, mas já deu 45 minutos. Vamos indo. Deixa eu ver, tem mais um slide ainda que eu vou querer falar. Mas é só uma dica final, vamos vendo o que mais vocês vão trazer. E eu vou deixar essa dica para mais para o final, que eu chamei de dica de estudo, né? Estudo passivo e ativo. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem mais um comentário. Outra coisa muito válida é se usar as coisas que mais usamos ao nosso favor. Por exemplo, utilizo muito o YouTube. E recentemente fiz uma conta no YouTube para cada idioma que estudo. Isso faz uma diferença surreal. Nunca pensei nisso, cara. Muito, muito bom. Faz sentido, porque daí você fala no sentido de criar um algoritmo para aquele idioma, né? E aí você começa a estudar focado naquele idioma. É uma forma de isolar, né? Muito bom. Boa dica mesmo. Outro comentário da Rebeca. Coisa bacana é não ter vergonha. Estão todos aprendendo, então é natural errar de vez em quando. Já soltei um You is so smart. Quem nunca, né? Para um amigo russo e foi uma boa experiência. Que ele ria pacas de mim e eu também ri. E hoje em dia não erro mais isso. Isso aí é um ponto bem, bem verdade, né? Quando a gente está tentando conversar, ou tentando falar alguma coisa e se erra, aquele erro, de alguma forma, ele grava mais forte, ele fica mais fundo. Então a gente aprende mais rápido. Por isso que aprender nesse contexto de erro é válido, concordo também. Às vezes a gente fica chateado de errar, né?
mas não tem o que fazer. É um processo, né? E a gente tem que se expor, dá para se expor em ambiente controlado, com amigos, com parentes, né? Ou se for mais fácil, com pessoa que você não conhece, nunca vai ver na vida, tem aí alguns aplicativos de conversa que você consegue também tentar. E até mesmo falar sozinho, igual a Mac falou, é assim mesmo. Só que falar sozinho não é a mesma coisa do que falar com alguém, né? Então você não é o mesmo tipo de exposição. Você se arriscar é que causa todo esse frio na barriga, o medo. É isso que é o que traz o desafio. Vamos ver mais uma aqui. Uma boa técnica para leitura é fazer leitura intensiva, como usar os próprios graded readers, de ler livros fáceis por mais tempo, entendendo o geral, ao invés de ficar tão travado em palavras por palavra. Uhum, verdade. Isso é uma dica muito boa, especialmente para livro difícil de ler, né? Porque você tem ali a ideia principal, que está ou naquele capítulo ou naquele bloco, e tem palavras que você não conhece. Então, é realmente uma dica boa, porque você vai estar focando no conteúdo principal. E a gente entende, né? Igual entender espanhol, outros idiomas. Às vezes a gente pega porque ouviu um verbo principal, ou uma colocação, ouviu 50% e entendeu, já está valendo. Verdade, cara, muito boa dica. Isso é verdade. A Maki mandou um clássico aqui. I suck my mate. A gente tem cada uma aqui, né? Nem vou falar aqui, mas deixa eu lembrar aqui. Não sei se todo mundo tá sabendo, galera, mas na sexta-feira é nosso dia do inglês. Então, sexta-feira é o dia que a gente incentiva todo mundo a conversar aqui na Forge. Então, chega aí, chega junto. A gente tem os horários que não tá muito fixo. Geralmente é à tarde, mas pode chamar aí qualquer hora. A gente está conversando em inglês. Tem os canais de inglês de texto, de voz também. Mas a ideia é que a gente se incentive mais, né? Que todo mundo converse, se exponha mais, para ficar mais natural, né? Então, a ideia de hoje é que essa conversa é para trazer um pouco dessas dicas, mas também aproveitar o espaço que a gente tem, o espaço da Forja. Tem bastante gente que tem muito nível bom. A maioria do que está aqui já está um nível bem avançado, né? A gente tem muita gente já que trabalha com inglês, então é legal para ter esse contato também. Então, vamos aproveitar. É, lá ele, hein? Lá ele. There he. Boa, galera. Vamos ver então a próxima dica, que chegando perto do final já. Uma dica que eu queria trazer, me fala se vocês já conheciam ou não, que é estudo passivo e estudo ativo versus estudo ativo. Qual que é a diferença? Quem já conhecia esse termo aí? Isso aí, passivo versus ativo. Lá ele. Ah, não. Aí vocês me quebram, hein? Aí vocês me quebram. Bom, mas a ideia do estudo passivo e ativo é que o estudo passivo é aquele que você não está de forma direta praticando. Então você está ouvindo alguma coisa, você está prestando atenção, ou lendo, ou assistindo, né? Então é chamado de estudo passivo. É muito válido quando a gente está cansado. Exatamente. É isso aí. Quando a gente está cansado, é para relaxar. Então dá para estudar, entre aspas, descansando, assistindo alguma coisa, né? Ou ouvindo um podcast. Não é o mesmo, você não vai aprender da mesma forma, mas é bem válido, né? Então é uma forma. Então estudar de forma passiva com livros, né, artigos, né, ou até própria rede social. Hoje tem muita coisa, é fácil de seguir gente que só twitta em inglês, ou contas do próprio Instagram, no Insta em inglês, é muito legal. É fácil de achar, né? É uma forma também de ter um contato, estudar, mas é dado como estudo passivo. Séries, filmes, né? E já o estudo ativo é aquele estudo que você pega de forma focada e faz algo para melhorar. Ou fala, ou escreve, né? Então, aqui algumas dicas que eu trouxe são práticas, né, de conversação, de pronúncia, speaking practices, que é você conversar, ou com alguém, ou sozinho. Então, você está falando, você está ali praticando. Exercícios de escrita também, writing exercises, que são você pegar, escrever, você vai estar ali se forçando, exercitando teu cérebro a lembrar
a forçar a pensar, então você está ativamente pensando. É bem diferente. Grammar drills, esse drills aqui é como se fosse, é uma expressão, né? É, drills é furadeira, mas nesse caso aqui, grammar drills, é como se fosse assim, tipo assim, exercícios rápidos, uma coisa assim, é uma expressão para estudo de gramática, como se fosse perguntas com múltiplas respostas, mas você tem ali uma forma de estudar também gramática. Flashcards são muito bons, né? Muita gente conhece flashcards, estudar com flashcard é muito bom. Inclusive eu estou usando para aprender russo, mas vale a pena para qualquer idioma. Aí, flashcards é bom porque você estuda, né, e você consegue memorizar mais fácil. E é considerado ativo porque você tem que lembrar, e você tem geralmente as duas versões, né, os dois idiomas que você está aprendendo, no caso seja inglês ou outro idioma, e você tem a tradução, então a mente está constantemente trabalhando, é muito legal. Exercício de tradução, galera, não sei se já tentaram, mas tradução é um exercício muito legal. Tradução é muito bom. Tentem ouvir alguma coisa e traduzir. Eu estou tentando fazer isso. Primeiro que cansa bastante, porque tem que ser rápido, né? Mas é um exercício muito legal, mas tenta fazer algo devagar, tenta traduzir. Começa, por exemplo, o que eu fiz, eu passei minha Netflix para tudo em inglês. E aí eu estou fazendo aquelas leituras ali da descrição do vídeo, né? Do resumo, e eu faço tradução. E tem coisa que é muito difícil de entender, porque eles usam muitas coisas regionais, mas é um exercício interessante. É legal de fazer. E resumo de conteúdo, né? Eu coloquei ali summarizing content you read, seria conteúdo que você lê. Então, se você tem um artigo, igual a gente deu exemplo de conteúdo técnico, como que você sumarizaria aqui para alguém, né? Como que você iria falar em inglês, claro, mas de uma forma simples, resumida. Hoje a gente usa IA para resumir tudo que a gente precisa, mas é um bom exercício para você fazer, para praticar. Pega um funcionamento de alguma lib, funcionamento de alguma coisa, ou um artigo que você leu alguma coisa e fala, esse artigo é sobre isso, essa lib faz tal coisa, né? E aí usar essa parte, essa técnica para estudar. Todos esses aí são considerados estudos ativos. São coisas interessantes para praticar, né? Mas isso aqui tem que estar mais descansado. Se estiver muito cansado, vai no passivo, estudo passivo mesmo, tá valendo. A Rebeca tá falando, o passivo seria o mesmo que assistir a uma série em legenda em inglês e dublado em inglês. Deixa eu ver. O passivo, uma série em inglês. E a legenda em inglês. Entendi. E dublado em inglês. Eu acho que os dois casos eu consideraria passivo, porque a gente não está exatamente fazendo algo, né? Você está mais lendo, ouvindo, né? Está se forçando um pouco mais, colocar tudo em inglês é muito bom, até para aprender algumas palavras, como se escreve, né? Mas ainda é considerado passivo. Só que seria considerado ativo se você fizer um resumo daquele vídeo, se você depois contar para alguém sobre o que era o episódio que você assistiu, aí seria um estudo ativo. Mas mesmo com a legenda em inglês, ou tirar a legenda ainda seria passivo. Ou dublado, né, com a legenda em inglês também seria passivo. Vamos ver. Vou ter que estar comentando, esses caras são de outro mundo. Um é do mandarim, outro é do russo. O cara que tem de tudo, ó. A Forja aqui tem variedade. Tem mandarim, tem russo, tem mais coisa aí, cara. Tem um monte de coisa aí. Aqui o povo é variado. O Patrick está comentando, passivo é tudo que você faz sem esforço. Exatamente, Patrick, essa é a ideia. A Mark falou, eu que mal sei falar português. Não, mas isso aí é um assunto à parte, né? Português é complicado. Português e é complicado. Vamos ver. Lembrando que se você pode transformar isso em ativo. Entendi. Algum estudo, né? Algum estudo passivo dá para transformar em ativo, sim. Anotando as palavras que não sabe, buscando o significado ou imagem para acabar praticando isso. É isso aí, cara.
Dá sim, exatamente. Então, se você tem um conteúdo e você quer aproveitar aquele tempo, né? Eu não sei se vocês são assim também, mas às vezes eu tô muito cansado e começo a assistir alguma coisa. E do nada eu me motivo no inglês, cara. Me motiva, eu quero sair explicando, escrevendo, e às vezes eu escrevo no celular. Coisas que eu lembrei ou que eu peguei daquele assunto. E é uma forma legal, às vezes me dá isso, às vezes não, mas quando me dá eu sempre faço. Ou anoto ali em qualquer bloco de notas do celular, qualquer lugar, vale a pena para alimentar essa ideia, né? Você vai ver que com o tempo vai ficando natural, normal e você vai absorvendo mais. Só pelo fato de você fazer isso mais e mais vezes. É muito show mesmo. Ah, o Patrick tá falando aqui no final, tem que acabar com até mais em russo, né? Galera, 6 horas. A ideia era trazer esse conteúdo para hoje. Tem mais um slide para finalizar aqui, ó, para não falar que não tinha o último. Eu queria primeiro agradecer e falar sobre o próximo tópico, né? Já deixar aí um gostinho do que a gente vai ver na próxima aula. É para ser semana que vem. E a próxima aula vai ser sobre minimal pairs. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas no estudo de pronúncia, as ideias que a gente conversa não é bem uma aula, né? Eu não sou professor, mas esses assuntos que eu acabei aprendendo e vendo, que eu posso falar um pouco, é a parte de minimal pairs, a parte de pronúncia. A gente vai focar mais em pronúncia. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, não sei se já ouviram falar, isso aqui, esses símbolos lá no começo aqui, eles são o IPA, que é o fonema, né, de como que você representa em forma de texto aquele som. Então, no Kindle tem isso, em muitos lugares em dicionários tem isso, como que você pronuncia aquela palavra. Então, se vocês aprenderem isso aqui, vão aprender a pronunciar muita coisa. Mas a ideia é ver, por exemplo, minimal pairs, que são palavras que tem o som é praticamente igual, só que escreve diferente e o som muda, mas muda bem pouco. Por exemplo, beat, sit, see. Beat, sit, see. A gente acaba pronunciando o T por preguiça, mas na verdade é beat, sit, see. Beat, beat. Beat de batida, né? De grave, assim, batida. Sit, de sentar, e see, e ver. Então, esse é um som mais prolongado. Então, isso aqui, a ideia é ver um pouco mais desses minimal pairs na próxima aula. Aqui outro exemplo com o som mais curto do I, né? Beat, sit. Beat, sit. O I tem som de E, então não é bem I, é beat, sit. Like beat, sit. Também seria... aqui é sentar, né? Aqui eu falei errado, aqui não é sentar. E aqui é beat de um pedaço, ou beat de 8 bits. Ou beat, né? Beats. Aí tem o som do A também, como um bait, ou say, A, esse som aqui. Por exemplo, esse som bet, said, que é o som, a gente é como se fosse próximo do nosso bet, said, de disse, né? Ou aposta. Então a ideia é falar um pouco sobre isso nas próximas aulas. Beleza, galera. Queria agradecer aí todo mundo que ficou até o final. Pô, tem bastante gente. E se tiverem dúvida, vão trazendo, vão conversando. A ideia é a gente usar também o espaço. Todo mundo é bem-vindo na Forge, quem já não tiver. E beleza. Deixa eu ver aqui os finais comentários. Valeu, Raimundo. Obrigado, cara. Valeu, tamo junto. Patrick, o Alisson, Rebeca. Capaz, galera. Capaz. Então eu vou encerrar. E a pedidos do Patrick, eu vou encerrar com o russo. Spasiba, pacá. Até a próxima, galera. Vou encerrar aqui, mas vai ficar gravado o vídeo, beleza? Valeu!